Então, pessoal, vamos continuar então, agora com a quarta parte da unidade 1, né? Trata de periodização. Nós vimos a terceira parte, os tipos de unidade de treinamento, vimos também o conceito de microciclo, né? E hoje a gente vai seguir para mesociclo e macrociclo de treinamento. Bom, os mesociclos, eles são considerados o principal componente da periodização, porque é ele que vai determinar a capacidade física que vai ser desenvolvida naquele período, ou as capacidades físicas que serão desenvolvidas naquele período, né? Eu posso ter mais de uma capacidade física sendo desenvolvida ao mesmo tempo. Então, ele vai determinar a orientação da carga durante um período de aproximadamente 4 semanas. Lembrando, como já citei lá na segunda parte, se não me engano, é que essas 4 semanas elas são consideradas como um intervalo, uma janela ótima para que a gente tenha uma adaptação no organismo que a gente já possa considerar como uma adaptação mais duradoura. Né? Então, por isso, a sugestão de que os mesociclos tenham em torno de 4 semanas, mas ele pode variar de 2 até 8 semanas ou até mais, né? Considerando aí que comumente, né, um microciclo é uma semana, então durando de 2 a 8 microciclos. Essa é a faixa normal. Eu, né, posso ter aí mais do que 8 microciclos, apesar de não ser comum. Né? Então, no mesociclo, a gente trabalha com uma duração média de 4 semanas, né, podendo ter essa variação. Lembrando que isso é extremamente importante. Um mesociclo, ele não deve ser iniciado sem a recuperação do mesociclo anterior. Então, nós deveríamos estipular, né, um microciclo, um último microciclo do meso anterior, como um microciclo de recuperação regenerativo. Né? É necessário que tenha uma semana esse microciclo? Não, ele pode ser até um microciclo com menos dias, né? Mas é importante que um novo mesociclo seja iniciado com o atleta numa condição recuperada, tá? E cada mesociclo deve ter objetivos específicos quanto ao desenvolvimento de capacidades e habilidades. Bom, então vamos lá. Quando eu desenvolvo um microciclo, esse microciclo, nós vimos lá os diferentes tipos de microciclos, cada microciclo vai me dar uma orientação diferente, né? Mas essa orientação está muito mais relacionada às características da carga no que diz respeito a volume e intensidade que vai ser treinado. Né? Então, por exemplo, eu posso ir de um microciclo generativo a um microciclo de choque, né? E isso está muito mais relacionado, como eu disse, à característica do método de treinamento que está sendo aplicado. Né? Já os mesociclos, né, eles têm como principal característica, né, a determinação de qual ou quais capacidades serão treinadas, quais são os objetivos, porque no mesociclo eu já tenho tempo suficiente para ter, né, um desenvolvimento ali, significativo de uma determinada capacidade física, né? Ou determinada alteração de composição corporal. Né? Então, a gente precisa ter muito claro o objetivo de cada mesociclo, os objetivos de cada mesociclo. Com relação aos tipos, assim como para os microciclos, né, os mesociclos eles também vão ter diferentes nomenclaturas de acordo com a referência adotada. Então, vocês vão abrir um livro de treinamento e vão encontrar lá outros nomes de mesociclos. Tá? Mas eu precisava trazer um modelo para vocês, então eu trouxe essa divisão aqui, esses tipos de mesociclos, tá bom? Então, nós temos aqui 8 tipos de mesociclos, tá? O primeiro seria o introdutório, né? Qual que é o objetivo desse mesociclo introdutório? Formar uma base de condicionamento físico, então seria um mesociclo em que nós teríamos mais objetivos gerais, trabalhando com elementos mais básicos e menos específicos daquela modalidade esportiva né, do qual o atleta treina. Então, nós fazemos, por exemplo, com 2 a 3 microciclos introdutórios, mais um microciclo de recuperação, né, antes de passar para o próximo mesociclo, né? Sendo que nesses microciclos introdutórios a gente faz um aumento progressivo do volume, principalmente do volume, porque
quê? Porque eu estou falando de um mesointrodutório, logo ele está no início da preparação do atleta. Né? E nesse início da preparação, a gente manipula mais o volume do que a intensidade do treino. Nós temos aqui dois tipos de mesociclos básicos, um que é básico de desenvolvimento, outro básico estabilizador. Né? No básico de desenvolvimento, né, a proposta é que forme-se uma base funcional, né, para o desenvolvimento das habilidades específicas, das capacidades específicas. Né? Então, nesse básico desenvolvimento, o atleta, inclusive, pode aprender novas técnicas, né, novos elementos. Então, eu quero desenvolver algo que o atleta não tem ainda desenvolvido. Já o outro mesociclo básico seria o básico estabilizador. Nesse básico estabilizador, eu vou buscar consolidar as adaptações que foram adquiridas anteriormente. Depois eu tenho, né, o específico, desenvolvimento estabilizador, que remete a uma ideia similar aos dois anteriores, né, de desenvolvimento estabilizador, mais básico. Aqui eu vou trabalhar com elementos ainda mais específicos da modalidade. Então, específico de desenvolvimento, vai aprender, né, vai desenvolver novos elementos, novas capacidades, novas técnicas, mais específicas mesmo da modalidade que ele pratica, né, enquanto no mesociclo específico estabilizador eu vou procurar estabilizar o desempenho. Lembrem-se lá da primeira aula, né, das questões paradoxais relacionadas à periodização. Né? Eu tenho lá estabilização e variação. Né? Então, primeiro, no desenvolvimento, eu tenho que impor variação para quebrar mesmo a homeostase, trabalhar com menos monotonia, né? Mas depois eu preciso de estabilidade de desempenho. Então, eu vou aplicar depois um mesociclo estabilizador para consolidar aquilo que foi desenvolvido e conseguir obter um desempenho mais constante, né? Vocês podem pensar aí em vocês mesmos quando estão aprendendo alguma coisa nova, o quanto que é variável o desempenho, né? Então, por exemplo, vocês vão pela primeira vez jogar tênis, né? Aí vocês erram 10 bolinhas, aí acertam uma perfeita, né? A 11ª vai perfeita. A 12ª vai na outra quadra, né? Vai na quadra do lado, estão errado. Então não há nenhuma constância no desempenho, não há estabilidade, né? Então a gente precisa depois buscar essa estabilidade. O outro mesociclo seria o pré-competitivo, então a gente vai caminhando ainda mais para a especificidade, né? E por fim o competitivo, que é o mesociclo no qual as competições estão inseridas. Tá? Então, nesse mesociclo competitivo, necessariamente eu preciso ter uma competição. Tá? E aí, obviamente, eu vou ter dentro desse mesociclo o microciclo competitivo. E por fim, eu tenho o mesociclo de transição ou recuperação. Transição, né, ou recuperação, porque normalmente quando eu vou, né, até um mesociclo competitivo, depois que a competição termina, eu preciso que o atleta se recupere desse conjunto de ciclos que veio anteriormente, precisa se recuperar para dar início a um novo processo aí, seguindo novamente outros mesociclos até uma próxima competição. Gente, eu tento reforçar sempre que possível a importância da recuperação do treinamento. Então, desde o treinamento esportivo, né, eu falo com vocês a importância da recuperação, a importância de estabelecimento de uma frequência ótima de treinamento. Né? Então, um treinamento numa frequência alta ele pode ser prejudicial ao invés de ajudar no desempenho. Por quê? Porque o atleta precisa recuperar. É no momento da recuperação que as adaptações acontecem. E nós precisamos de recuperação em diferentes níveis. Eu preciso de recuperação entre um exercício e outro dentro de uma mesma unidade de treinamento. Eu preciso de recuperação entre 2 unidades de treinamento. Então, eu treinei hoje, será que eu dou conta de treinar amanhã na mesma intensidade de volume? Ou eu preciso de um intervalo maior? Eu preciso de 48 horas de recuperação, né? Eu preciso de 36 horas de recuperação. Eu preciso de uma recuperação entre unidades de treinamento. E quando eu somo várias unidades de treinamento ali dentro de um microciclo, eu preciso, dentro desse microciclo, ter pelo menos um dia regenerativo. E depois que eu somo vários microciclos, formando um mesociclo, eu preciso de um microciclo inteiro regenerativo. E depois, quando eu venho com uma sequência de mesociclos, eu preciso que eu tenha ali depois um mesociclo regenerativo.
Tá? Esse mesociclo de transição e de recuperação, ele pode ter durações variadas. Então, eu posso ter um meso de recuperação ou transição só com 2 microciclos, 2 semanas, tá? E pode estar suficiente se eu estou no meio da temporada, né? Por exemplo, eu vou ter uma competição em maio, depois eu vou ter outra em novembro, né? Então, em junho, eu vou fazer ali 2 semanas de um meso de transição para iniciar um novo, né, macrociclo, que a gente vai ver aqui para frente. Ou eu posso fazer um período maior, por exemplo, acabou a temporada em novembro, eu vou ficar o mês de dezembro inteiro ali no processo de recuperação, né, e começar a nova preparação só em janeiro, só na segunda quinzena de janeiro, então eu vou acabar tendo um meso de transição ou recuperação de 5 semanas. Então é bastante variável, depende, obviamente, da modalidade treinada, né, do nível de rendimento do atleta, se é amador ou se é profissional, e da sequência de competições que esse atleta tem. Né? Eu tenho um tempo maior para recuperar, ótimo, né? Eu não tenho muito tempo para recuperar, então eu preciso otimizar isso em um período de tempo menor. Então, esses são os tipos de mesociclo. Tá? Aqui um exemplo de sequência de mesociclos, né? Então, para um corredor aí de longa distância, né? Então, a gente teria, por exemplo, um mesociclo introdutório, né? E aí quais seriam os microciclos que compõem, depois um básico de desenvolvimento. Aí eu não tenho não necessariamente preciso seguir a sequência que está lá, tá? Então, por isso o exemplo aqui. Eu saí do básico de desenvolvimento e fui para o específico de desenvolvimento. Então, eu trabalhei com elementos básicos e depois eu fui direto para elementos mais específicos da prova. E depois já fui para um competitivo. E aí, por fim, precisei de um mesa de transição, que aqui durou 1 semana só. Tá? Quando a gente está vendo os tipos de mesociclo, é importante ver esse modelo aqui de periodização. É um modelo de periodização, é um modelo muito parecido com o modelo por blocos, na verdade. Né? Então, a base para a criação do modelo desse ATR segue a linha da periodização por blocos. E esse modelo ATR, ele é direcionado ao mesociclo. Então, é um modelo de periodização em que o foco principal é o mesociclo, a unidade principal de planejamento é o mesociclo. Né? E ATR seriam os 3 mesociclos: acumulação, transformação e realização. Então, o indivíduo faria um processo de treinamento seguindo, né, sequencialmente, e aí nesse caso necessariamente precisa seguir essa sequência, né? Um mesociclo de acumulação, um mesociclo de transformação, para depois um mesociclo de realização, tá? Então, é um modelo que é considerado de cargas concentradas e é desenvolvido, né, aplicado, recomendado para indivíduos que têm muitas competições no ano, né? Então, ele precisa, com uma frequência maior, estar na sua melhor forma esportiva. O que seria esse mesociclo de acumulação? Então, acumular uma base de desempenho geral, né, que vai sustentar depois o desempenho específico do atleta. E aí depois, nesse caso, a gente trabalha com volume alto e intensidade moderada. Por que a intensidade não é baixa? Porque quando a gente aplica o modelo ATR, eu já estou aplicando para um atleta que já não é um atleta novato, ele já não é iniciante, tá? Então, ele é intermediário ou ele é avançado. Então, eu já posso iniciar com cargas moderadas, né? Que diz respeito à intensidade. Depois eu aplico o método de transformação. Então, eu vou transformar aqueles elementos básicos, né, aqueles elementos gerais que foram desenvolvidos no mês anterior para elementos específicos do que é necessário na competição. Nesse caso, o volume tende a ficar praticamente inalterado, ou pode até reduzir um pouco, e a intensidade sobe. E, por fim, eu tenho o método de realização, que é o mesociclo onde acontece a competição. Então, eu inicio nos primeiros microciclos, eu preparo para a competição e aí no final eu tenho a competição. Tá? Lembrando que se eu aplico esse modelo ATR, apesar dele não preconizar um quarto mesociclo aqui regenerativo, né, é importante que, caso vocês venham aplicar o modelo ATR em algum momento, que pelo menos um microciclo ou 2 microciclos regenerativos aconteçam antes de iniciar
o ATR novamente. Então é necessária essa recuperação aí depois da competição, depois desse mês de realização. Algumas considerações importantes sobre esse modelo ATR. Primeiro, a gente desenvolve um número limitado de capacidades, por isso ele também é um pouco parecido com o modelo de priorização por blocos, né? A ideia é que em cada fase de realização do ATR, né, que seria basicamente dentro do conceito de macrociclo, isso é como se fosse um macrociclo, tá? Então, dentro de cada macrociclo ali, onde eu tenho os mesociclos, acumulação, transformação e realização, eu tenho ali bem específico quais capacidades físicas deverão ser desenvolvidas nesses mesociclos, sendo que o desenvolvimento das capacidades serão limitadas. Eu não vou conseguir trabalhar, desenvolver 4 capacidades físicas ao mesmo tempo. Então, eu foco, né, em 1 ou 2 capacidades físicas em cada momento de aplicação ali do ATR. Os mesociclos são, então, as estruturas principais, como eu já disse antes, né? E tem que ter duração suficiente para promover adaptações morfológicas e fisiológicas necessárias. Essas adaptações, lembrando que nenhuma adaptação é permanente, né? Toda adaptação ela é transitória, mas aqui a gente está falando de adaptações de longo prazo, tá? Então, adaptações que vão permanecer no organismo por um tempo maior. Então, não estou falando de uma adaptação de uma resposta aguda, tá? Eu já estou falando aqui de adaptações crônicas. E mais uma questão importante de reforçar aqui. A gente não aplica isso em iniciante, né? Em um indivíduo inexperiente. Então, eu já estou falando de um indivíduo que já tem uma base bem formada. Logo, eu posso, por exemplo, trabalhar com manutenção, por exemplo, cargas aeróbias só de manutenção, porque ele, por exemplo, já tem a capacidade aeróbica suficientemente desenvolvidas para determinada competição, e eu vou focar no aumento do desempenho, por exemplo, da velocidade. Né? Então, esse vai ser o foco, por exemplo, e a capacidade principal a ser treinada dentro desses mesociclos. E as cargas aeróbias seriam, por exemplo, com característica apenas de manutenção, e a gente sabe que manutenção precisa de um volume menor. Né? Então, é importante a gente reforçar que a gente trabalha com um número restrito, limitado de capacidades, por quê? Porque o atleta já tem, né, uma boa base das capacidades que ele precisa ter bem desenvolvidas para executar aquela modalidade esportiva. Esse aqui, então, eu tirei aqui do livro de periodização, mas eu coloquei a frase como está, mas eu não concordo 100%, né, com essa parte que é a melhor. Né? É muito difícil a gente afirmar é a melhor, tá? Mas, né, de acordo com a referência, o esquema, né, do ATR seria a melhor forma de obter uma carga de treinamento mais elevada. Tá? Por quê? Porque a gente vai trabalhar com cargas de treinamento focando uma única capacidade física. Então, eu consigo trabalhar com intensidades altas, ou com 2 capacidades físicas aí, no máximo. Então, eu consegui trabalhar com capacidade alta, com intensidade alta, quer dizer. É diferente quando eu tenho que desenvolver capacidade aeróbica, desenvolver força máxima, desenvolver resistência de força, desenvolver potência, né, desenvolver agilidade, desenvolver velocidade. Aí, né, a gente não consegue desenvolver tudo ao mesmo tempo, trabalhando com alta intensidade. É um esquema de periodização motivante, porque tem uma alternância de conteúdos, né? E aí isso acaba deixando a preparação mais motivante. E aumenta a eficácia do controle de treinamento, por quê? Porque eu tenho poucos conteúdos a serem avaliados. Por quê? Porque eu estou estressando poucos elementos ao mesmo tempo, né? No que diz respeito a qual sistema eu fadigo para o treinamento de determinada capacidade física. Então, por exemplo, se eu estou treinando força explosiva, eu estou preocupada ali com o aspecto tecidual dos músculos, né, músculo esquelético. Estou preocupada com os aspectos dos demais tecidos que recebem impacto, por exemplo, articulações, né, cartilagem, ossos, ligamentos, tudo mais. E eu estou preocupada com o sistema neuromuscular, se ele está bem recuperado ou não, né? Se está propício a realizar uma nova carga de treinamento ou não. Então, eu fico ali com aspectos um pouco mais limitados, isso facilita o nosso controle de treinamento. É diferente quando eu estou desenvolvendo várias capacidades ao mesmo tempo,
né? E eu estou estressando diferentes sistemas fisiológicos diferentes, e um já se recuperou, o outro ainda não, então isso gera uma certa dificuldade de controle, tá? Comparando o modelo ATR, que é considerado um modelo contemporâneo, com o modelo convencional de periodização, que eu já comentei com vocês lá na primeira ou na segunda parte, né, dessa unidade de periodização, né, seguindo a linha do Matveev. Então, comparando o que seria um modelo convencional, então similar lá ao modelo do Matveev, com um modelo contemporâneo, como é o ATR, né, o que a gente tem aqui? Ó? Então, com relação à forma básica de aplicação de treinamento no modelo convencional, a tendência é que seja simultâneo e complexo. O que quer dizer complexo? Justamente simultâneo, porque eu estou trabalhando mais capacidades ao mesmo tempo. Eu tento desenvolver ao mesmo tempo diferentes capacidades físicas, né? E isso é comum no modelo convencional. Já no modelo ATR, a gente trabalha de uma maneira consecutiva e concentrada. Concentrada quer dizer o quê? Eu estou focada em uma única capacidade física, né? E se eu preciso trabalhar outras capacidades físicas, eu vou trabalhar essas capacidades de maneira consecutiva, em diferentes mesociclos, e não simultaneamente. Bom, com relação ao treinamento das capacidades físicas, quando acontece o desenvolvimento principal das capacidades físicas no modelo convencional, a gente observa isso principalmente no período preparatório. Já no modelo contemporâneo, o mesociclo de acumulação e transformação de cada macrociclo. Então, eu tenho lá ATR, acumulação, transformação e realização. Na acumulação e transformação, eu estou desenvolvendo capacidade física. Na realização, eu estou buscando estabilização porque eu já estou muito próximo da competição. E com relação à distribuição das competições, no modelo convencional, normalmente eu tenho um período competitivo no ano. Né? E esse período competitivo ele é bem estabelecido, né? E eu tenho mais tempo para preparar o atleta até chegar nesse período competitivo. O modelo ATR, cada mesociclo de realização, então dentro do ATR, quando eu estou no R, que é o método de realização, eu tenho uma competição, senão não faz sentido eu ter esse mesociclo de recuperação, de realização, perdão. Senão não faz sentido ter esse mesociclo de realização, senão tem competição. Então, a cada vez que eu tenho R de realização é porque eu tenho uma competição. Tá? Então, esse é um quadro comparativo que a tentativa é de esclarecer para vocês a diferença entre um modelo convencional de periodização e um modelo mais contemporâneo, como é o ATR. A periodização por blocos, que vai ser a última parte, ela tem características bem similares ao ATR. A diferença é que não necessariamente eu vou ter um bloco de acumulação, um bloco de transformação, um bloco de realização. Né? Eu posso ter blocos com outras características, né? Mas esse quadro comparativo aqui entre o modelo convencional e o ATR, como eu disse, seria um quadro comparativo entre o modelo convencional e contemporâneo. A periodização por blocos é considerada um modelo de periodização contemporâneo, então a gente pode estabelecer essa mesma relação aqui quanto à forma de aplicação, treinamento das capacidades físicas e distribuição das competições. Um exemplo aqui de ATR que eu coloquei aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, que a gente não tem o mesmo tempo em cada mesociclo. Então, aqui, por exemplo, o mesociclo de acumulação, ele durou 9 semanas, o de transformação só 3. E o de realização, que é o da competição, mais 3. Tá? Então, a gente pode ter durações diferentes de cada mesociclo. E entrando então no macrociclo, já deu para vocês terem uma ideia ali que eu chamei de macrociclo quando a gente fecha acumulação, transformação, realização. Né? Eu fechei um ATR, eu tenho ali um macrociclo. Né? O que é um macrociclo? Ele é um ciclo que vai determinar a tendência geral da carga e o período de obtenção da forma esportiva. E é esse aspecto aqui, ó, o período de obtenção da forma esportiva, que vai elucidar para a gente quando que eu determino um macrociclo. Quando que eu quero ter obtenção da minha melhor forma esportiva? Na competição. Se eu tenho 3 competições bem estabelecidas no ano e distante uma da outra, eu provavelmente vou ter que, nessa temporada, organizar 3 macrociclos, um direcionado para cada competição, a não ser que
uma dessas competições ou duas dessas competições não sejam competições importantes, elas sirvam apenas como treinamento, né? E, nesse caso, se eu não estiver na minha melhor forma, não tem problema nenhum, eu estou usando ela simplesmente para treinamento, eu tenho uma competição-alvo no ano, então eu vou passar o ano com um macrociclo. Porque é lá naquele momento, naquela competição, que eu preciso da minha melhor forma, eu não preciso alcançar essa minha melhor forma antes disso. Né? Então, eu vou ter em um ano, em uma temporada, um macrociclo. Agora, se eu tenho 3 competições espaçadas, eu vou ter, por exemplo, 3 macrociclos. Se eu tenho 3 competições, mas 2 são muito próximas, não vai dar tempo de organizar outro macrociclo. Então, eu vou ter 2 macrociclos, um que vai atender a 2 competições e o outro que vai atender a uma outra competição. Então, veja bem, vocês não precisam estabelecer, não existe um número certo, fixo, ideal de macrociclos em um ano, por exemplo, ou em uma temporada. Isso vai depender das competições que os seus atletas terão. Né? E entrando um pouco mais na realidade de quem não vai trabalhar com atleta, quem vai trabalhar como personal trainer, né, o indivíduo que está buscando uma melhor estética ou simplesmente melhor indicadores de saúde, né, então precisa melhorar a capacidade aeróbica, força, flexibilidade e tudo mais. Nesse caso, o que vocês vão fazer? Eu creio que vai ser a maioria de vocês, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão estabelecer, junto com o aluno, metas, né? Como eu já dei de exemplo lá, quando a gente falou do conceito de periodização, primeira coisa da unidade, vocês precisam estabelecer metas, né? E estabelecer quando essas metas vão ser atingidas. E aí não tem também um elemento fixo, correto, né? Que é o ideal. Vocês precisam estabelecer junto com o aluno. Então, por exemplo, podem pegar alguma coisa de referência, por exemplo, o meu aluno tem uma viagem programada para fevereiro, então vamos colocar a meta dele para janeiro, né? Em janeiro ele tem que ter aumentado em X% a sua capacidade aeróbia, ele tem que ter aumentado em tantos por cento a circunferência do braço, né? Tem que ter reduzido X centímetros lá da circunferência abdominal, né? O percentual de gordura tem que estar em tanto, e precisa estar fazendo pelo menos X quilos aí no agachamento, no supino. Então, vocês vão desenhando, né, os objetivos, colocando prazos, como já disse antes, atingíveis, prazos reais, ele precisa ser desafiador, mas ele precisa ser real, né? E pode pegar um elemento do dia a dia do aluno, né? Alguma data importante, né? Agora, se não tem nada, eu estou treinando para a vida, não tem uma data específica que eu quero estar bem. Então, determine isso junto com o aluno, é extremamente importante. Quando a gente trabalha sem meta, a gente não tem um retorno concreto de que o trabalho está sendo bem desenvolvido, está sendo desenvolvido da melhor maneira possível. Tá? Então a gente precisa estabelecer isso. Estabelecer a meta e quando. O quando é essencial. Né? Vou fazer meu aluno perder 10 quilos. Você vai fazer isso em um ano ou você vai fazer isso em 10 anos, 1 quilo por ano? Né? Então tem uma diferença grande aí, a gente precisa estabelecer o período. Então, quando eu estabeleço um período, né, em que eu tenho ali uma competição, né, um objetivo específico, ali eu encerro um macrociclo. E aí eu dou início a um novo macrociclo depois. Bom, os macrociclos, assim como os mesos e os micros, eles são... eles têm nomes diferentes, nomenclaturas diferentes, tá? E eu trouxe aqui um modelo só para vocês entenderem que muitas vezes esses macrociclos eles são divididos em fases ou períodos, tá? Que não necessariamente são os mesociclos, tá bom? Mas vocês podem fazer uma periodização sem necessariamente determinar essas fases e períodos, principalmente os períodos. Tá? Desculpa, principalmente as fases, tá? Então as fases vocês podem substituir aí por mesociclos. O período é legal manter porque ele dá uma noção geral de qual momento o atleta está ali na periodização. Mas vocês vão ver que essas fases, esses períodos e fases aqui, eles são muito mais utilizados num modelo convencional de periodização, não são muito utilizados nesses modelos contemporâneos, tá? Então, esses períodos, né, os macrociclos são divididos em períodos e esses períodos vão variar de acordo com o objetivo a ser atingido.
Então, dentro do modelo tradicional de periodização, a gente tem o período de preparação, né, o preparatório, e aí eu tenho o geral e específico, o competitivo e de transição. Então, aqui eu busco desenvolver a forma esportiva do atleta, né, com os elementos inicialmente gerais, que me dão uma base, né, deixam o organismo com uma base bem reforçada, bem consolidada, para que depois venham as atividades específicas, venha o desenvolvimento das capacidades específicas necessárias para a forma esportiva. Depois disso eu tenho o período competitivo ou de competição, que é onde acontece a competição mesmo, e terminada a competição a gente tem um período de transição para que se inicie um novo macrociclo. Tá? Quanto tempo eu preciso, né, considerando esse modelo convencional, quanto tempo eu preciso estabelecer em preparação geral específica? Então, pegando especificamente dentro do período preparatório, eu tenho preparação geral e preparação específica. Então, isso vai variar, que é uma sugestão, tá? Para iniciantes, é uma relação de 3:1. Quer dizer, eu tenho 3 vezes mais o tempo de preparação geral em relação ao tempo de preparação específica. Se a gente for pensar isso em semanas, né, para cada 3 semanas de preparação geral, eu tenho uma de preparação específica, né? Ou para cada 3 meses de preparação geral, eu tenho depois um mês de preparação específica, só para vocês terem uma ideia temporal aí. E à medida que o atleta vai caminhando para alta performance, essa relação ela fica parelha, né? Então eu tenho ali o mesmo tempo de preparação geral específico. Por quê? Porque o atleta de alta performance ele já tem uma base geral muito bem desenvolvida. Ele não precisa mais demandar tanto tempo na preparação geral. Dentro desse período de preparação, considerando que a gente está no modelo convencional, a gente tem uma recomendação aqui para aquisição de uma condição física básica, né? E isso demoraria entre 5 e 7 meses. Então, vejam bem, olha o tempo que demora esse período preparatório. Então, a gente está falando aqui de modalidade que vai ter um período competitivo ali já bem estabelecido. Lembrem-se lá do quadro. Ó, distribuição das competições é lá no período competitivo. Normalmente eu vou ter um no ano, ou 2 no ano, assim, normalmente um, né? Por isso eu vou ter tanto tempo nesse período preparatório. Né? E além disso, eu tenho que considerar o seguinte: por que tanto tempo? Porque outra característica é o desenvolvimento né, simultâneo das capacidades físicas. Então, eu não vou focar ali 4 semanas, 5 semanas só na velocidade, por exemplo. Eu tenho que treinar ao mesmo tempo velocidade, resistência de força, né, a capacidade aeróbica, elementos técnicos e táticos. Né, então, acaba se levando um tempo maior para o desenvolvimento dessas capacidades todas. A preparação geral, então, em torno de 4 meses, e preparação específica em torno de 2 meses. A gente está com a relação aqui de 2:1. Né? Que caracteriza? Na preparação geral, a gente tem maior volume, menor intensidade, forma uma base geral para o treinamento e desenvolvimento técnico e tático. No preparatório específico, eu já vou para o aperfeiçoamento técnico e tático. E aí eu tenho um aumento da intensidade, diminuição progressiva do volume e aumenta a especificidade, tanto dos elementos físicos quanto da técnica e da tática. Professor, me dá um exemplo. Então, vamos pensar num esporte de quadra, né? Quando eu estou falando aqui de uma base geral, né? Então pense bem, um esporte de quadra, um basquetebol, por exemplo, demanda capacidade aeróbica? Demanda. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o atleta para desenvolver capacidade aeróbica, fazendo, por exemplo, corridas aí de 5 quilômetros, por exemplo, né? Ou 7 quilômetros, de maneira contínua. Aqui eu não vou colocá-lo para correr de maneira contínua, para aumentar a velocidade dele de limiar, né? Aqui eu já vou procurar, por exemplo, aplicar o desenvolvimento da capacidade aeróbia de uma maneira que é demandada para ele no treino também, que é de uma maneira intervalada, né? Então, com mudanças de direção. Então, eu já vou procurar atividades que tenham uma proximidade maior com a característica do esporte. E, né, como trouxe exemplos né, de mesociclo e do modelo ATR, aqui um exemplo do que seria um período preparatório né, para corredores de longa distância. Então,
Aqui eu tenho diferentes características de treinamento, então, e que está relacionado à intensidade da corrida, então a carga de manutenção, né? Aqui está como carga de treinamento, mas, né, então seriam para desenvolvimento, então aqui já seria aplicação de sobrecarga, né? Treinamento à máxima capacidade, treinamento próximo à melhor marca e o treinamento na sua melhor marca. E aqui eu tenho 3 variações possíveis. Então, vamos ficar aqui na primeira variação, no modelo 1, né? E aqui eu tenho os meses, para vocês terem uma ideia. Então, eu tenho aqui 6 meses de preparação básica. 6 não, né? Tem 7 ou 8, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, pegando essa primeira variação aqui, que, né, inclusive seria para atletas mais iniciantes, né, eu tenho, por exemplo, nesse período aqui de outubro a dezembro, 40%, em torno de 40% das cargas seriam consideradas cargas de manutenção, 50% cargas aí com características de treinamento, com frequência cardíaca de 150, 170 batimentos. O treinamento mais intenso, para melhora da capacidade máxima, né, ocuparia em torno de 8%, e perto da sua marca pessoal, 0,1%, e na sua melhor marca, 0,6%. E o que nós observamos? Que à medida em que vai progredindo os meses, dentro do período preparatório, a tendência é que essas cargas que demandam maior volume e menor intensidade, a tendência é que elas vão ocupando um percentual menor do treino. Olha aqui, ó, aqui ocupa um percentual menor do treino. E comece a utilizar cargas que trabalham com uma intensidade um pouco maior. Então, aqui pula para 64%, aqui 8,8%, aqui para 2,3% em comparação a 0,1%, aqui dobrou, né, de 1,2% em comparação a 0,6%. Até que chegar nos 2 últimos meses, 3 últimos meses do período de preparação ou preparatório, né, em que só 10% aqui é considerado carga de manutenção, eu já tenho, né, um percentual bem elevado aqui nessas cargas de treinamento, né, o treinamento na capacidade máxima 9,6%, perto da sua marca pessoal já foi para 4,5% e na sua melhor marca pessoal dobrou de novo, né, cerca de 2,5%. Então, a gente observa aqui uma tendência mesmo de que o treino menos intenso, né, que seria a primeira característica de carga, passe a ocupar um percentual menor da carga total de treinamento com o decorrer do período preparatório, enquanto as cargas mais intensas, né, passam a ocupar um percentual maior do período aí preparatório. Com relação ao período de competição, então passamos período preparatório, lembrando, tem período preparatório, né, que é, dentro do preparatório tem o geral específico. Passando do preparatório eu tenho o competitivo ou de competição e depois eu tenho de transição, né? Então vamos ver aqui no período competitivo, né, esse período de competição. Normalmente ele tem uma duração menor do que o período preparatório, tá? Então, nesse período competitivo, ele começa com o desenvolvimento final e manutenção da condição física e técnica do atleta, né, e tática. O volume é bem reduzido, né, mas a intensidade é mantida, pode ser até mesmo um pouco elevada. A gente evita alterações bruscas da carga de treinamento, trabalha-se com elementos bem mais específicos, né, da modalidade, então, tanto do ponto de vista técnico e tático, quanto do ponto de vista das capacidades físicas, né? E a gente já começa a aplicar competições como forma de treinamento. Então, aplica-se mais, participa-se mais de outras competições que não têm tanta importância, mas como forma de um treinamento, é um treinamento mais específico que a gente pode ter, né? É a própria competição. Dentro do período competitivo, ainda trouxe para vocês aqui um momento, né, um período que é chamado de tapering. Se a gente for traduzir o tapering, a gente quase não traduz, tá? Mas se traduzir seria para polimento. Não é todo mundo que aplica, não é toda modalidade que aplica, né? Mas para vocês terem conhecimento do que é esse polimento, do que é o tapering. Então, conceitualmente, ele é uma redução progressiva e não linear da carga de treinamento durante um período de tempo variável,
Isso quer dizer o quê? Que eu posso ter tapering de uma semana, posso ter tapering de 2 semanas, então ele não necessariamente ele dura X dias, né? Então, essa redução progressiva não linear da carga de treinamento durante o período de tempo variável, com o objetivo de reduzir o estresse fisiológico e psicológico do treinamento diário e otimizar o desempenho do esporte. Então, pense nessa ideia de polimento, né? Eu não consigo trabalhar elementos que precisam ser refinados com um atleta fadigado. Então, por isso que a gente precisa dessa redução da carga de treinamento, mas ao mesmo tempo posso trabalhar com intensidade alta, né, tentando aprimorar alguns elementos que precisam ser refinados, né? Então, o tempo ele acontece imediatamente antes da competição. Aqui, nesse gráfico, tem alguns tipos de tapering. Então, é uma representação aqui de diferentes tipos de tapering. Aqui vocês podem ver que tem o linear, né? O exponencial com decaimento lento, o exponencial com decaimento rápido, né? E o step taper, né? Que a redução da carga de treinamento ele vai acontecer abruptamente e vai se manter, né, essa carga reduzida sem variação ao longo dos dias. Aqui eu tenho os dias, tá, de taper, né? Então, o que a gente observa? O taper linear, a carga de treinamento diminui, né? Então, que em relação ao percentual normal da carga de treinamento. Então, a carga de treinamento vai reduzindo com o passar dos dias linearmente. Aqui eu tenho dois modelos de queda exponencial, né? E um modelo em que eu inicio o período de taper, eu já inicio com carga baixa, essa carga baixa é mantida ao longo de todo o período de taper. Bom, aqui eu trouxe o resultado de uma meta-análise só para vocês terem uma noção da efetividade do taper. Então, aqui a gente tem efeito das variáveis moderadoras, né, o que eu posso manipular no tapering, no tamanho do efeito para as mudanças de desempenho induzidas pelo tapering. O tamanho do efeito é o tipo de resultado que a gente tem quando faz um estudo de meta-análise. Então, eu faço uma análise estatística em cima dos resultados estatísticos dos estudos que avaliaram o efeito do tapering. Então, é um tipo de estudo em que a gente compara diferentes estudos, né? Então, por exemplo, com relação à queda, né, no volume do treinamento, então a redução do volume de treinamento, o que foi mais efetivo? Então, eu tenho aqui modelos de tapering, estudos que aplicaram uma queda de volume de treinamento de menos de 20%, outros de 21% a 40%, outros de 41% a 60% e outros até mais do que 60%. O que foi mais efetivo? Quando nesse momento do tapering, a gente promova uma redução no volume de treinamento entre 40% e 60%. Com relação à diminuição da intensidade do treinamento, né? Tem modelo de tapering que aplica a redução de intensidade, outros que não aplicam. E o que a gente observa aqui? Que o modelo que apresentou o melhor effect size, né, tamanho do efeito, foram nos modelos de tapering em que não houve redução da intensidade de treinamento. Então, ou seja, o que é o ideal? Seria ideal seguindo esse estudo aqui de meta-análise, que eu trabalhe com redução do volume em torno de 40% a 60% e que eu não diminua a intensidade do treinamento. Com relação à frequência de treinamento, então quantas sessões por semana, também a melhor alternativa é quando a gente não reduz a frequência de treinamento. Então, vejam bem, eu vou reduzir o volume sem reduzir o número de sessões. Com relação à duração do tapering, foram comparados aqui tapering que que duraram menos de 7 dias, que duraram de 8 a 14 dias, ou seja, 2 semanas, né, até 2 semanas, de 15 a 21 dias, então até 3 semanas, e acima de 22 dias, né, mais do que 3 semanas. E qual que foi a duração ideal do tapering? De 8 a 14 dias. E com relação ao padrão do taper, com relação a aquele gráfico anterior, né, do slide anterior, nós temos aqui diferentes tipos de decaimento da sobrecarga. Então, tanto o linear quanto os exponenciais, eles são considerados progressivos, tá? Porque acontece uma queda ao longo dos dias. E o step taper é aquele que se mantém
com carga de treinamento reduzida desde o início, sem variação ao longo dos dias. Então, observa-se aqui que o progressivo, né, foi mais eficiente do que o step. Então, aqui já dá para vocês uma boa noção sobre como organizar esse período de tapering, que acontece dentro do período competitivo. Então, professora, mas eu só faço tapering se eu aplico o modelo tradicional de periodização? Não, vocês podem aplicar o tapering em qualquer modelo de periodização que vocês vão aplicar, tá? Mas lembrando que ele acontece próximo à competição. Então, eu não tenho uma caracterização de período competitivo, mas você vai estar lá, você está usando o modelo ATR, então você está no período de realização. No período de realização, você vai aplicar o tapering, né? Imediatamente antes de começar a competição. E por fim, eu tenho ali o período de transição, né, do macrociclo, né? O que é esse período de transição? Um período de recuperação da forma esportiva, né? Um período de descanso mesmo do atleta. Então, a gente espera uma queda de desempenho, isso é óbvio que vai acontecer, tem que acontecer. A gente vai aplicar, então, uma redução bastante considerável da carga de treinamento, volume baixo, sem preocupação com a intensidade, promovendo aqui uma recuperação ativa, ou seja, eu não vou falar para o indivíduo parar de treinar, ele precisa continuar a treinar, né? Mas sem preocupação com a intensidade de treinamento e aplicando volume baixo. Ele precisa se recuperar. Mas o meu atleta, ele quer continuar treinando pesado. Não, não deve. Precisa recuperar. Terminou um macrociclo. Eu estou no final do macrociclo, ele precisa de um período de transição. De quanto tempo? Depende de quanto tempo durou o macrociclo. Pode ser de 2 semanas, pode ser de 1 mês, depende de quanto tempo durou o macrociclo. Ok? Então, fechados aí os conceitos de mesociclo, macrociclo, né? Trouxe só algumas curiosidades para vocês, já com os gráficos que eu encontrei, né? Para a gente ter uma ideia do que aconteceu com a periodização ao longo dos anos. A gente vê aqui alguns modelos, algumas modalidades esportivas, né? Ginástica, corrida, esgrima, luta, né? Wrestling, voleibol, nado sincronizado, remo, caiaque, natação. Em lilás, eu tenho aqui o volume geral de preparação anual em horas. Tá? Então, essa escala aqui, ó, esse eixo aqui, que vai de 800 a 1.300, são horas por ano, né? Então, preparação anual. E então, em lilás, em anos mais recentes, e em azul, que se fazia na década de 80, 90. O que a gente observa? Que o volume de preparação, ele diminuiu. Então, vejam bem, em lilás, são anos mais recentes, em azul, mais antigos. Então, vejam quanto que teve de redução de horas de preparação para essas modalidades esportivas. Então, a gente vê que há uma tendência de otimização da qualidade do treinamento, né? E um entendimento de que quantidade não é qualidade. Então, não tem essa lógica de treinar quanto mais, melhor. Isso aí não está correto, né? E ao longo do tempo a gente observa essa mudança pelo volume anual de gasto na preparação para essas modalidades e para outras, né? Então, os atletas passaram a gastar um tempo menor para preparação porque treinaram com mais qualidade, com mais controle, né? A gente tem que considerar também que a educação física em si é uma área recente. A gente precisa entender que a periodização mesmo, esse tema aqui, vocês não vão encontrar nada de periodização antes de 1950. E vejam bem, a fisiologia do exercício ela existe há muito tempo, né? A fisiologia humana ela existe há muito tempo. Para a periodização mesmo, a gente teve um modelo clássico aí na década de 50, mas que ainda não foi muito difundido, e o estudo da periodização mesmo, ele começou um pouco mais recente. Então, treinava-se com menos controle, com menos conhecimento acerca desses processos de adaptação, da necessidade de recuperação, né? Outra coisa interessante é com relação às competições. Então, ao mesmo tempo em que a quantidade de horas treinadas por ano diminuiu, o número de competições aumentou. Então, a gente tem mais competições hoje.
e o atleta tem treinado menos, né, para fazer de uma maneira mais específica, como eu disse, com mais qualidade, né, e a gente tem que considerar também que você pega recursos de comunicação, então as diferentes competições em qualquer lugar desse mundo chega para todo mundo, né? Que competição que vai ter, quanto custa, né? Você encontra facilmente meios de transporte, são mais acessíveis, então com isso, né? E tem-se mais competições mesmo, então a gente observa esse aumento aí da quantidade de competições ao longo dos anos. É, e com relação ao treinamento para o alto desempenho, né, então, fazendo um resumão aqui, aproveitando esses dois últimos gráficos que eu mostrei para vocês, comparando o passado com o presente, a gente observa, então, com relação às competições, no passado a gente tinha menos, hoje a gente tem mais competições. Com relação à carga de trabalho total, né, no passado a gente tinha mais carga de treinamento, hoje a gente tem menos, porém com mais qualidade. Tinha um uso de fármacos mais liberado, hoje a gente tem limites bem mais rígidos, né? Com relação ao desenvolvimento, né, das capacidades físicas, tinha-se anteriormente um desenvolvimento principalmente simultâneo das capacidades físicas, então estou tentando desenvolver várias capacidades ao mesmo tempo, e hoje trabalha-se com modelos mais contemporâneos, né, em que há um desenvolvimento principalmente consecutivo. Antes de finalizar, quero chamar a atenção para vocês de novo por seguinte aspecto. Esses modelos contemporâneos, é como vai ser a última aula aqui com o modelo de produção por blocos, mas já que eu já comentei do ATR aqui, esses modelos contemporâneos, eles são super interessantes, mas não são recomendados para indivíduos iniciantes. Então, se eu tenho um indivíduo iniciante, trabalha com uma lógica mais próxima do modelo convencional, tá? Como se fazia no passado, então desenvolvimento simultaneamente de várias capacidades físicas. Por quê? Porque quando eu vou desenvolver uma capacidade física, quando o foco é uma capacidade física, duas capacidades físicas no máximo, normalmente eu trabalho com intensidades mais altas, eu estresso mais, né, o organismo do atleta, e se ele não tem uma boa base, se ele é iniciante, isso acaba deixando ele mais susceptível também a alguns outros problemas. Então, por mais que a gente tenha uma vantagem, né, desse modelo consecutivo aqui, desse modelo mais contemporâneo, a gente tem outras vantagens no modelo convencional e a gente não deve esquecer desse modelo convencional, não, principalmente quando a gente tem indivíduos iniciantes treinando conosco. Tá bom? E por fim, já que essa disciplina de modalidades, né, é aprofundamento em treinamento esportivo coletivo e individual, eu trouxe só para vocês terem uma ideia da complexidade de uma representação gráfica aqui para um esporte coletivo, tá? Então, aqui para esporte coletivo, né, como que a gente faria? Ó, tem uma divisão aqui de fases, então aqui eu estou fora da temporada, né? Aqui eu tenho a pré-temporada, aqui eu tenho a temporada, né? E o intervalo aqui, né? Depois da temporada. Então, veja bem, olha proporcionalmente quanto que a temporada ocupa. A gente já vê que isso é bem característico dos esportes coletivos, né? Temporadas longas, eu tenho mais tempo em competição do que em preparação, né? Cada uma dessas siglas aqui, a gente tem na legenda aqui embaixo, então, por exemplo, o AR seria Active Recovery, né? Recuperação ativa. O MC, Metabolic Conditioning, né? Então, condicionamento metabólico, condicionamento voltado para aprimoramento das vias energéticas, né? O GS, né? General Strength, então força geral. TP, Technical Perfection, né? Então, processamento técnico. SSSP, Sport Specific Strength and Power, né? Então, potência e forças específicas do esporte. MS, velocidade máxima. O SSE, Sport Specific Endurance, resistência específica para o esporte. Então, o que a gente vê aqui, ó, fora da temporada, a gente tem um momento aqui de recuperação ativa, funcionamento metabólico, né, e força geral. Quando começa a pré-temporada, eu já tenho aqui o aperfeiçoamento técnico, treinamento de força e potência específico do esporte, velocidade máxima e resistência específica do esporte. Esses são os targets, né? Então, os alvos aqui, os objetivos. Durante e qual que é a característica da carga? De baixa a média, né? Nesse período fora da temporada. Fora da temporada. E na pré-temporada, eu já tenho cargas de médio a alta.
Qual que foi a duração desse primeiro período aqui? De 3 a 4 semanas. E da pré-temporada? 6 a 20 semanas. Agora, durante a temporada, quais são os targets aqui? Eu tenho o MC, que é o Metabolic Condition, né? Então, condicionamento metabólico de novo. O TTS, que é o técnico tático, que então habilidades técnico e táticas, fundamental nesse período, né, durante a temporada, e a endurance, né, resistência específica do esporte. As cargas altas ou muito altas, porque eu estou no período competitivo, né, e a duração de 15 a 35 semanas. E depois eu tenho, né, um intervalo aqui, pós-temporada, né, onde eu volto para a recuperação ativa, né? O PR é o psicológico, o recovery, então a recuperação psicológica, a característica da carga baixa, né, uma duração de 1 a 4 semanas. Então vejo aqui a complexidade que a gente tem com relação a quais capacidades eu vou escolher para treinar em qual momento, né? Isso é um desafio quando se trabalha em esporte coletivo. Bom, era isso aí, né? Agora a gente vai para a última parte da periodização.